Olá pessoal, esse é o Lucasinho Drywall Basicão e essa é a aula número 6. E essa é uma aula muito importante porque nós vamos começar aí a mostrar os acessórios de uma parede de drywall. Antes de fazer o chapeamento da parede, nós vamos passar aí pelos acessórios, que é uma coisa muito importante que você tem que aprender aí como é que faz a instalação de cargas pesadas numa parede de drywall, como por exemplo armários, televisão. E nós vamos começar a abordar esse tema a partir de já. Acompanha aí que vocês vão entender. E existem dois tipos de placas quando a gente fala em fixação de carga pesada em drywall. Existe o drywall normal com as chapas ST, RU e RF, que precisa de reforço de madeira por detrás da parede, e existe o Ultra Wall, que são as chapas especiais da Placo do Brasil, que não necessitam de reforço. Nessa aula 6 nós vamos estar vendo o drywall normal, como que faz fixação de carga pesada em paredes de drywall normal, com chapas ST, RU e RF. Então, como vocês viram aí na lousa, nessa aula aqui nós iremos tratar aí da fixação de cargas pesadas em parede em chapas normais, a chapa ST, RU, RF, que são as chapas aí mais usadas e que necessitam do reforço de madeira por detrás da parede para a gente estar podendo fazer aí a fixação de cargas pesadas. E a primeira grande dica dessa aula é sobre a madeira que a gente vai usar para fazer o reforço. Ela não é uma madeira comum, não é qualquer madeira que você pode estar usando para fazer o seu reforço. Ela tem que ser uma madeira tratada. Vocês estão percebendo aí o tom esverdeado dessa madeira? É porque é uma madeira especial para esse fim. Ela foi tratada contra fungos, contra cupim, ela tem um tratamento químico que chama tratamento de autoclave. É um tratamento químico que protege a madeira de fungos, bolor, cupim, qualquer tipo de problema aí com o tempo. Porque se você usar uma madeira comum, madeira de obra, retalhos que você pega por aí, você pode ter o problema aí de atrair, com o cheiro da madeira, você pode atrair o cupim para dentro da sua parede e o cupim comer a sua madeira. E todos os armários que estiverem ali presos podem cair. Então é muito importante o uso da madeira correta. Essa madeira você encontra nos depósitos de construção ou mesmo nas lojas de drywall. Inclusive nas lojas ela já é vendida no tamanho certinho, de 60 centímetros ou de 40, que é aí o tamanho do nosso vão padrão aí para paredes com chapa ST ou chapa RU. Como por exemplo, essa madeira, ela foi comprada em loja já especial para a parede de drywall. Ela tem 60 de comprimento por 20 de largura. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a altura. E a altura vai ser de acordo com o seu projeto aí, se é um armário, se é uma televisão. Você vai colocar na altura e na posição que você quiser. E você vai colocar também quantas madeiras você quiser. No caso aqui nós vamos colocar só uma para fazer uma demonstração. Vamos simular aqui a instalação de uma televisão. Então nós vamos instalar uma madeira numa altura aqui normal de televisão. E a primeira coisa aqui é que a madeira que vende na loja de drywall já vem com uma fenda. Essa fenda serve para encaixar no montante. Encaixa perfeito no montante. E do outro lado a gente vai parafusar pela lateral. E em primeiro lugar você vai definir o eixo da peça. A peça tem 60 por 20 e o eixo horizontal é bem no meio. Aqui eu já passei um risco para a gente estar podendo instalar a peça em eixo. E eu defini aí a altura do eixo em 1,40. Mas essa altura e posição você faz aonde você quiser. A minha aqui eu defini em 1,40. E eu já passei o laser aqui, eu liguei o laser e já passei o risco para saber o eixo da minha madeira. Agora vamos aí começar a instalação da madeira nos montantes. Eu fiz a primeira fixação da madeira e eu vou dar uma explicação aqui antes de demonstrar como foi feita essa fixação. Eu encaixei
a madeira no montante e coloquei um parafuso no meio. E desse lado, que o montante fica virado para lá, foi parafusado na lateral. Vocês estão vendo aí? Foi parafusado na lateral, bem no meio. Então nós temos um parafuso na lateral e o outro parafuso pelo montante, na qual ele saiu para fora aqui. É o primeiro parafuso aqui que eu coloquei. Nós iremos colocar 3 parafusos desse lado e 3 parafusos na lateral. É o que eu costumo fazer aí para ficar bem firme, bem forte. E eu uso esse tipo de parafuso para estar fazendo essa instalação. Tá? Se você quiser, compra o mesmo tipo do parafuso. Se você quiser uma cabeça mais chata, também fica até melhor. E como é que eu faço para fixar esse parafuso aqui? Existe uma técnica que torna isso muito fácil e eu vou mostrar agora para vocês. Antes de parafusar o parafuso definitivo, a gente usa o parafuso do drywall para abrir o buraco. Porque o parafuso do drywall é bem afiado. Você já pode primeiro colocar o parafuso do drywall e depois você coloca o parafuso definitivo para fixar aí a madeira no montante. Eu vou fazer a demonstração. E a primeira etapa foi concluída, a madeira de reforço foi instalada conforme aí os ensinamentos que eu passei de fixação. Eu coloquei aqui numa altura de 1,40, 3 parafusos na lateral do montante na parte que a madeira encaixa e 3 parafusos na lateral da madeira na parte que o montante só encosta na madeira. Uma operação simples aí. Você coloca aí a madeira na posição desejada aí que você vai instalar a sua carga. E agora nós iremos aqui simular a instalação de uma televisão, de uma carga pesada, utilizando aí a bucha especial Toggle Bolt, que é a bucha que a gente usa nesse tipo de suporte. Essa bucha aqui que faz aí as cargas ficarem presas na madeira com a parede de drywall. Vamos começar aí fazendo o chapeamento só dessa parte do reforço para fazer uma simulação de como seria a fixação de uma TV, de um armário, em um suporte desse tipo. Foi feito o chapeamento só desse pedaço para nós fazermos uma simulação aqui para pendurar uma carga pesada. E a primeira dica aí após o chapeamento é você marcar no chapeamento o eixo e a posição do seu reforço por detrás, porque depois que a parede toda estiver chapeada você precisa saber aí a posição exata. Mesmo tendo as medidas, é bom já marcar na própria chapa de drywall o eixo
Sabendo que o reforço tem 20 centímetros, você sabe que é 10 para baixo e 10 para cima. E aí também a questão da largura, os 60 centímetros você vai marcar também para ficar já para a instalação das suas cargas. Agora vamos fazer aí a instalação de uma mão francesa para mostrar como que funciona aí a bucha Toggle Bolt, como é que a gente coloca ela usando aí o reforço por detrás do drywall. Nós vamos instalar essa mão francesa aqui, uma mão francesa bem grande aí. Nós vamos colocar aí a bucha Toggle Bolt nesse furo da mão francesa. Para isso a gente vai usar aí uma broca maior que essa ferragem aqui. Você pode usar uma broca normal, aço madeira, ou uma broca chata aí. Eu já até mostrei em outros vídeos. Tem que ser um pouquinho maior essa ferragem da bucha Toggle Bolt. E para vocês entenderem o que acontece dentro da parede, porque teoricamente essa parede deveria estar toda fechada. A gente não tem acesso visual por detrás assim numa parede normal que já está pronta. Então, para você entender o que acontece na hora da instalação, eu posicionei aqui outra câmera. Nós vamos filmar com duas câmeras. Estou pondo imagens aí dessa câmera aqui na tela, que enquanto eu mostro a parte da frente sendo furada, essa câmera aqui vai mostrar tudo o que acontece por detrás. Então vocês vão ter aí a visão aí dos dois ângulos aí de frente e de costas da instalação da bucha especial aí para reforço de madeira. Após feito o furo, nós vamos pegar essa bucha, flexionar essa chapa e encaixar no buraco e vamos ancorar. Vocês estão vendo aí a parte de trás, a gente tem que ancorar a ferragem para ela travar na madeira. E estando a bucha ancorada na madeira, a gente vai pegar esse plástico aqui e empurrar ele até a parede. Após isso, você pode usar um alicate de corte e cortar aqui essa sobra, ficando aí só o plástico escorado e o ferro lá atrás ancorado. Agora nós iremos instalar a mão francesa aí, que no caso eu estou usando uma mão francesa só para mostrar, para fazer uma demonstração, mas poderia ser aí o suporte de televisão, um armário, o que você quiser aí pendurar na sua parede. Vamos pegar aqui o parafuso, introduzir aqui e vamos rosquear lá na parte que ficou ancorada dentro da parede. Vocês estão vendo aí dos dois lados, na frente e atrás. E aí é só fazer o aperto aí com a chave Phillips e a gente já está aí praticamente com a mão francesa instalada nesse parafuso de cima. Quando a gente pendura um quadro em uma parede de drywall, ele só exerce uma força perpendicular com a parede. Aqui no caso, nós iremos exercer uma força de alavanca. Então, além do peso, nós temos a questão aqui da força de alavancagem, uma força de alavanca. Por isso que a gente precisa do reforço de madeira aí com a bucha especial. No caso aqui, para usar as chapas normais, né? ST, RF, RU, para nós termos aí o poder de força de alavanca. Eu fixei um parafuso somente nesse buraco aqui. Eu nem vou utilizar os outros buracos.
eu vou deixar aqui a parte de baixo aqui com a própria força de alavanca. Eu vou pendurar agora na estrutura que eu acabei de montar. Eu vou pendurar esse balde de massa da Placo, que pesa 28 quilos. Ele é bem pesado e eu vou pendurar ele no efeito alavanca aí. Ele tá novinho, eu acabei de abrir, tá cheio de massa e ele pesa 28 quilos aí. O balde de Placomix, que é a massa aí do tratamento de juntas. E eu vou estar pendurando pela alça lá na mão francesa. Então tá aí, pessoal, será uma cena sem cortes. Balde cheio de massa aí, 28 quilos, bem pesado. E eu vou estar pendurando aí na nossa estrutura lá. Vou fazer o teste. Tá aí, 28 quilos pendurado aí na mão francesa, gerando aí um baita de um efeito alavanca, preso somente por uma bucha. O resto da mão francesa está sob o apoio da alavancagem. E tá aí, a parede toda aberta. E é o conjunto da obra que dá essa força toda. Os montantes, a madeira, os parafusos, o chapeamento. Todo o conjunto da obra nos fornece aí essa resistência mecânica para estar suportando aí um peso tão grande. Um balde cheio de massa. Um balde cheio de massa. Ainda estou balançando aqui, fazendo força. 28 quilos pendurado aí. E o drywall não se mexeu nem 1 milímetro. O montante aqui está super firme, super rígido. E ele nem está todo chapeado. O chapeamento total da parede até aumentaria a força bruta em questão. E tá aí, 28 quilos pendurado no reforço de madeira com a bucha especial. E agora, como todo mundo sabe, para quem acompanhou a aula todinha aí, vem a super dica bônus do fim da aula. Muita gente aí deve estar perguntando, mas e se eu quero pendurar algo muito mais pesado que isso? Existem televisões aí um pouco mais antigas de plasma LCD com 54, 60 polegadas que chegam a pesar 60 quilos. Pessoal que já teve contato com essas televisões aí sabe, e até mesmo armários de cozinha aí cheios de pratos, cheios de vidro, eles pesam muito. Como que eu faço para colocar uma televisão muito grande de plasma que pesa 60 quilos? Pessoal, é simples, a operação é a mesma. O reforço de madeira e o jeito de colocar o suporte da TV é o mesmo que eu mostrei aqui. O único detalhe é que você vai usar montantes duplos. Um dentro do outro? Não, um de costa para o outro. Existem dois tipos de montantes duplos. Montantes um dentro do outro e um de costa para o outro. Vocês estão vendo aqui um montante virado para lá. Então, eu vou colocar um montante de costa. Eu vou ter dois montantes desse lado e faço a mesma coisa desse lado. Eu inverto a posição desse montante, eu ponho essa abertura para lá, parafuso a madeira e depois coloco um montante de costa aqui, igual eu fiz aqui. E depois eu parafuso com parafuso metal a cada 40 aí, mais ou menos, para travar esse montante um no outro. E praticamente eu crio aqui uma situação de dois montantes segurando a mesma carga. Isso torna o projeto muito forte. Eu já pendurei televisões aí muito pesadas dessa forma.
E também armários, né? Para quem vai fazer armários em cima, você já coloca montantes duplos em toda a sua parede, um montante de costa para o outro, e coloca as madeiras dentro, parafusadas como eu ensinei. E tendo montantes duplos aqui, a carga pode dobrar. Você pode pendurar objetos aí de 60 quilos, tranquilo, em cada suporte de madeira. O peso será distribuído e os montantes duplos aí têm uma força bruta muito grande. Essa é a dica bônus. Quem acompanhou a aula até o final aí pode colocar aí hashtag montantes duplos. E dessa forma você vai poder fixar a sua carga pesada aí em paredes de drywall com chapas normais aí que necessitam do reforço de madeira por detrás. Na próxima aula a gente vai estar abordando as chapas especiais, chapas que não precisam de reforço de madeira. Nós vamos estar fazendo uma demonstração incrível aqui no Estúdio Escola. Você não pode perder. E muito obrigado aí ao pessoal que está acompanhando os vídeos, o pessoal que está comentando. Larga um like aí para ajudar o canal, para ajudar o projeto Lucazinho Drywall Basicão. Eu vou estar deixando aí no final do vídeo o link de um vídeo de como pendurar TV em uma parede de drywall que já está pronta. Você pode fazer toda essa operação que eu fiz em uma parede que já está pronta, rasgando o drywall, instalando a madeira, voltando com a chapa e executando a instalação do suporte. E a todos aí um muito obrigado, forte abraço e fique com Deus!